Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Incerteza. E como está próximo ao Natal, vamos montar uma árvore de Natal com LED e Arduino. Você vai precisar de 10 LEDs, vários jumpers, também vai precisar de 10 resistores de 150 ohms, um buzzer, um Arduino Uno, uma protoboard e alguns fios. Vejam que eu coloquei enfeites do lado da árvore de Natal, mas esses enfeites não são necessários para o projeto. O importante do projeto são os LEDs e o buzzer. Você pode nem mesmo optar por montar uma árvore de Natal como essa que eu montei. Você pode colocar todos os LEDs direto na protoboard. Que no caso aqui, para deixar melhorzinho, eu comprei uma árvore de MDF, uma árvore de Natal pequenininha de MDF. Então o projeto é o seguinte: você vai pegar 10 LEDs e, como é apenas um ground, um negativo para todo mundo, você pode conectar todas as pernas menores, que é a negativa do LED, umas nas outras. Você pode colocar isso através de jumper, você pode ligá-las através de jumpers, ou então soldá-las, se forem fazer um projeto como o meu, colocando os LEDs e um suporte de madeira formando uma árvore de Natal. Mas se você for montar na protoboard, você pode fazer isso colocando jumpers, ligando um pino negativo de um LED no pino negativo do outro LED. Aí no fim vai resultar apenas um fio negativo que você vai ligar no ground do Arduino. E o pino positivo, que é o maiorzinho do LED, você vai ligar em uma porta digital. São 10 LEDs, então vai ocupar 10 portas digitais do Arduino. As portas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do Arduino. A porta 12 digital do Arduino você vai reservar para o buzzer. Então o polo positivo do buzzer você vai ligar na porta 12 do Arduino e o polo negativo você vai ligar no ground do Arduino. Aqui nós temos então um vetor LED pin que vai definir todos os pinos dos LEDs, do 2 até o 11. E aqui a gente vai ter um LED delay, que vai ser o delay de piscamento dos LEDs. No caso aqui eu coloquei 10 milissegundos, 10.000 milissegundos, que são 10 segundos, que é o tempo de duração da música Jingle Bell. Então toda vez que a música Jingle Bell começar de novo, você vai desligar um LED. Aqui eu defini também uma variável int direction e coloquei ela com valor 1 e uma variável current LED com o valor inicial 0. E aqui uma variável do tipo unsigned long chamada change time. Vamos definir também o buzzer no pino 12. Vamos definir um comprimento que igual a 26, que vai ser o comprimento desse vetor notes, que é o vetor de notas. Serão 26 notas. E aqui nós temos o vetor bits, que vai dar a duração de cada nota. Vai ter nota que dura tempo 1, vai ter nota que dura tempo 2, 4 e assim por diante. E aqui a gente vai definir um tempo igual a 200 milissegundos. A função playtone, ela vai te dar quando e como um tom deve ser tocado no buzzer. Aqui ela está definindo para tocar um som no buzzer. E aqui, depois de um delay, você vai então parar de tocar. Então a playtone simplesmente vai te falar que dado determinadas condições, você vai tocar um tom no buzzer e depois de alguns segundos, de alguns milissegundos, você vai parar de tocar. E essa função playtone vai ser usada então aqui na segunda função, a função playNote.
A função playNode, ela vai ser responsável por tocar a melodia Jingle Bells. Aqui a gente está definindo um vetor char chamado names, onde a gente vai escrever cada nota, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, e o respectivo tom dessa nota. Eu vou deixar um arquivo em PDF para vocês baixarem com o tom de cada nota, porque cada nota de cada oitava ela terá um tom. E aqui então você vai percorrer esse vetor names, são 8 notas, então você vai percorrer de 0 até 8. E se o iésimo termo de names for igual a nota, você então vai tocar uma nota com uma certa duração. Aí você vai acionar aqui a função tones. No void setup você vai definir então, você vai varrer o vetor de LEDs, o vetor LED bin, e vai definir todos os pinos como pinos de saída. E aqui você vai falar que o change times é igual millis. Essa função millis é como se fosse um cronômetro do Arduino. Ela mede o tempo que se passou em milissegundos desde que o Arduino foi ligado. E aqui a gente vai definir o pin mode, o buzzer como sendo um pino de saída, que é o pino 12 no caso. Aqui no void loop, se a função millis menos a função de change time foi maior que o tempo LED delay, que eu coloquei lá 10 milissegundos, mas que vocês podem ficar à vontade para alterar esse tempo. Eu coloquei aqui para alterar tudo, para apagar um LED toda vez que a melodia Jingle Bells inicia novamente, mas vocês podem fazer os LEDs piscarem mais rapidamente ou mais lentamente se quiserem, isso tanto faz. Então voltando aqui, toda vez que millis menos change time for maior que o LED delay, você vai chamar a função changeLEDs e depois vai definir o change time como sendo o millis novamente. Ou seja, esse change times é o tempo que foi a última vez que um LED foi desligado. Se desde a última vez que um LED foi desligado passaram 10 segundos, então millis menos change times vai ser maior do que o LED delay, vai ser maior que 10 segundos. Então você vai desligar outro LED. Você vai chamar a função change LED que vai desligar outro LED. Então essa função change time, então essa variável change time vai representar o último LED, o tempo do último LED desligado. E se passar de 10 segundos, você vai chamar a função change LED que vai desligar outro LED. E aqui voltamos para as notas, para o buzzer. Aqui você vai varrer a matriz notes. Aqui, se o iésimo termo de notes for um espaço vazio, ou seja, não for nota alguma, for um espaço entre duas notas, esse espaço entre essas notas vai durar bits e vezes o tempo. Bits é o tempo que demora cada nota, ou seja, vai ser o tempo que demora a iésima nota, vezes o tempo que é 200. Se não, se for realmente uma nota e não um espaço entre duas notas, você vai tocar essa nota, essa iésima nota, no tempo bits i vezes tempo. Esse bits i, como eu falei, é o tempo de cada nota, da iésima nota, vezes o tempo. Se o tempo da iésima nota for 2, então, e o tempo é 200 milissegundos, então essa nota vai durar 400 milissegundos, vai ser tocada por 400 milissegundos. E aí você vai dar um delay de tempo sobre 2, ou seja, de 100 milissegundos, e vai iniciar novamente o ciclo. E aqui temos a função changeLED. Aqui você vai varrer todo o vetor LED pin, vai garantir que cada LED fique em estado alto, ou seja, aceso. Então, toda vez que essa função changeLED for chamada, ela vai apagar um LED. E esse LED que foi apagado vai ser o current LED. A gente vai chamar ele de current LED. Aqui a gente vai definir que o current LED é igual à direção. E se current LED for igual a 9, você vai definir a direção como -1. Ou seja, você tem
10 LEDs. A gente vai definir esses LEDs como sendo de 0 até 9. Um vetor de 0 até 9. Então, se o current LED, ou seja, o LED apagado, for o LED 9, ou seja, o último LED, então você vai inverter o sentido dessa sequência de desligar e ligar os LEDs. E aqui, até desligar o LED 0. Quando desligar o LED 0, você vai inverter a direção novamente. Então, vai de 0 até 9 o desligamento dos LEDs. Se desligou o LED 9, vai então voltar até desligar os LED 0. Se desligar o LED 0, vai voltar até vai ir desligando os LEDs até desligar o LED 9 novamente. E assim infinitamente. Bem pessoal, vou ficando por aqui. Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Falou e até mais.